Boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha. Estamos iniciando mais uma reunião de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu convido todos vocês para a oração, que juntos nós possamos unir os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos, elevando a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e a proteção necessária. Vamos pedir à equipe espiritual da casa que esteja conosco, nos instruindo, nos intuindo para o bom término da nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos de vida do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. A nossa lição de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. Desculpa. A lição número 140, para os montes. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 16. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o Mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros desse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiro tremendo. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Hoje nós temos uma lição então do Evangelho de Mateus. Esse versículo que nós lemos aqui, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, é o de número 16. Eu anotei o 15 e o 17 aqui, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais dessa lição. No versículo 15, Jesus diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. E no 17 ele fala: quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E no 18, quem estiver no campo, não volte atrás. Eu escolhi esse tema hoje porque um amigo nosso mandou um vídeo do Haroldo Dutra, que é muito conhecido, um palestrante espírita, e ele estava falando desse tema
sobre a nossa transição planetária, né? Sobre essa época que nós estamos vivendo aqui na Terra. Essa passagem que fala da abominação, da desolação, Jesus retira de um texto do profeta Daniel. Então, para eles era algo que ia acontecer naquela época. Eles não compreenderam totalmente a mensagem. Era algo que ia acontecer ali em Jerusalém, ali na Judéia mesmo. E Jesus estava falando dessa época, agora que nós estamos vivendo, que é de transição planetária. Então, nesse capítulo também, além de outros ensinamentos, tem a frase de Jesus na qual ele fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. E nesse vídeo o Haroldo explica muito bem que no grego fim significa finalidade, objetivo. Então aquele que perseverar até o objetivo vai conseguir completar a sua missão, vai conseguir evoluir, mesmo nessa época que nós estamos vivendo. Vamos lá então. O primeiro versículo aqui, do número 15, ele fala do lugar santo, do lugar sagrado, né? Quais lugares são sagrados para nós? O nosso lar, o nosso trabalho, o nosso círculo de amizade, os nossos filhos, o templo religioso, a nossa casa mental. Vejam quantos locais que nós podemos considerar como sagrados. A casa mental, com certeza, é o mais sagrado de todos. O que é mais importante para nós, então, no nosso dia a dia? Porque o que a gente vê, e quando a gente está falando nós estamos falando da humanidade. A maioria ainda vive uma vida voltada totalmente às coisas materiais. E essas preocupações engolem a pessoa. A pessoa não consegue ter paz, não consegue ter serenidade, não consegue resolver as coisas sem aflição, sem nervosismo, sem reclamação, sem revolta. Essa é a situação da maioria. A pergunta é: o que é mais importante para nós? Porque o que Jesus está alertando aí? Quando a abominação da desolação chegar, você tem que estar preparado. Você tem que subir. Veja, subir no telhado e não descer. Subir da Judéia para os montes, da planície para os montes. Então aí a gente já vai entendendo melhor a lição. O que significa abominação, desolação? Ódio, horror, repulsa, devastação. Então, quantas coisas nós não vemos acontecer no nosso planeta hoje em dia que nos causa repulsa, que nos causa horror, que nós falamos assim: como é possível o ser humano cometer uma atitude dessa, cometer um crime, cometer uma coisa desse nível? Como que é possível? E muitas vezes isso acontece no nosso círculo de amizade, no nosso trabalho, às vezes acontece dentro do lar, às vezes a própria tecnologia leva muitas pessoas a isso. O Haroldo comenta lá nesse vídeo que somente nesse ano, falando de 2025, tá? 17 mil suicídios no Brasil. Isso significa que muitas pessoas não estão suportando essa carga negativa que está no nosso planeta nesse momento.
Então a pessoa se deixa levar. Ele fala outra coisa lá, para que a gente, no nosso círculo de amizades, de 10, 20 pessoas, que a gente pesquise lá quantas dessas pessoas tomam algum tipo de remédio para dormir, algum tipo de antidepressivo, algum tipo de calmante. Eu conversei com um amigo meu, perguntei para ele, no trabalho dele são 8 pessoas, 4 tomam medicamento para dormir. Veja. Então nós estamos precisando refletir sobre os nossos sentimentos. Nós estamos precisando refletir sobre a nossa atitude perante a vida. Será que nós não estamos dando muita importância às coisas materiais e esquecendo do lado espiritual? Esquecendo as lições de Jesus? A pergunta aqui é para que a gente reflita o que é mais importante para nós e comece a cuidar melhor disso. Quando ele fala fuja para os montes, ele está falando assim: fuja para os pensamentos, ações e atitudes de alta vibração. Fuja para o alto. Os melhores pensamentos e as melhores ações e a melhor conduta que nós pudermos ter. O melhor de nós. É isso que significa. Para o alto do monte, da sua mente. Não desça do telhado da sua casa mental. Ou seja, mantenha a sua casa mental com vibrações altas. Não se envolva. É isso que Jesus está falando nessa lição para nós. Porque se você descer, você está descendo para baixas vibrações. Você fica vulnerável. E ele está falando assim: fique alerta. Quando ele cita o exemplo do campo aqui, e é no campo que a gente respira o ar melhor, não é? O ar mais puro. Ele está falando assim: quando você estiver no campo, não volte para trás. Ou seja, não volte naquelas coisas que você fazia que não eram boas para você. Ele está falando de perseverança também. Porque quando a gente busca o Evangelho de Jesus, quando a gente busca melhorar, a gente tem que ter novas atitudes. Senão não adianta nada. Quando a gente começa a ter essas novas atitudes, vai chegar um momento que nós vamos fraquejar e querer voltar para as antigas atitudes. Então Jesus fala: não desça do telhado da sua casa, suba para os montes, não retorne do campo para buscar nada que se deixou para trás, que aquilo lá não serve mais. Veja, ele está falando do dia a dia nosso, ele está falando do nosso dia a dia, das nossas atitudes, né? Ele não está falando que a gente tem que mudar o outro. Ele está falando que nós temos que mudar para ajudar a mudar o planeta. E não vai ser fácil. Então, tudo que a gente puder fazer para avançar, sem titubear, sem fraquejar, nós devemos nos esforçar. Eu vou reler de novo a última parte aqui da lição, o último parágrafo. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. Veja, então o monte aí significa ideias superiores, pensamentos superiores, atitudes. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. O que Jesus fez quando ele estava encarnado entre nós aqui? Ele ficou enclausurado em algum templo? Ele se separou do povo? Ele deu prioridade para as autoridades?
Os religiosos da época? Não. Jesus foi onde precisavam mais dele. Ele fez o que o pessoal fazia? Não. Ele se envolveu com as coisas erradas das pessoas que ele foi buscar? Não. Porque toda vez ele falava: vá e não peques mais. Então, o que ele está falando aqui para nós? Sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Nós podemos ajudar o próximo? Não só podemos, como devemos. É obrigação isso. É obrigação nossa, de todos nós, ajudar o próximo. Sem perguntar nada. E sem esperar nem obrigado. Sem esperar gratidão. Mas ajudar o próximo não é concordar com o erro dele. Não é alimentar aquilo que ele está fazendo de errado. Pode ser que ele não aceite de momento. Então deixe ele no tempo dele. A sua mensagem, a sua atitude, as coisas boas que você passar para ele, um dia vão dar resultado. A gente já brincou aqui, né? Com aquela história de soltar o rojão e buscar a vareta, né? Tinha uma época que tinha uns fogos, que tinha uma varetinha, você acendia, ele sobe, e depois a vareta cai em algum lugar, né? O que significa isso? Faça o bem, mas não vá lá perguntar lá nada, não. Não vá lá. Fala: fui eu que fiz aí, como é que tá aí? Tá tudo... Não precisa disso. É uma brincadeira, né? Mas que vale a pena refletir sobre ela. Aí ele continua aqui: que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Invencível na paz e na esperança, filho do trabalho semeando a alegria. Será que nós somos isso? Pergunte a si mesmo: será que eu sou invencível na paz e na esperança? Será que sempre eu persevero na paz e na esperança? Sempre eu tenho essa atitude? Será que no meu dia a dia eu semeio somente alegria? E a pergunta é sobre sentimento. Ele não está perguntando aqui se nós somos espíritas, se nós frequentamos o Centro Espírita Dr. Bezerra Menezes toda segunda-feira, se nós somos médiuns, se nós somos passistas, se nós somos oradores. Ele não está perguntando isso aqui. Ele está perguntando se nós espalhamos paz, esperança e alegria por onde nós passamos. Porque aqui a gente vem buscar a base. Na casa espírita a gente vem buscar a base, para a gente aplicar no dia a dia. Outra brincadeira que eu sempre faço com vocês: a gente vem toda segunda-feira, né? Tem 4 segunda-feiras no mês, tem 12 meses no ano, dá 48 horas. A gente fica uma horinha aqui. 48 horas. Se fosse para a gente praticar o Evangelho de Jesus só aqui dentro da casa espírita, é muito pouco, não? É pouco demais. Ah, mas então não devo vir? Deve, sim, vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Mas ele está falando de algo maior. Porque um dia nós vamos desencarnar. E a casa espírita vai continuar aqui. Vai ter outros espíritos aqui frequentando aqui. Vai ter outros médiuns. Vai ter outros oradores. E para onde nós queremos ir quando nós desencarnarmos? Ele está falando aqui, Judéia significa região espiritual. Qual região espiritual que nós queremos ir para a hora que a gente desencarnar? Isso tem a ver com comportamento, com hábito. Porque quando a gente desencarnar, eles não vão perguntar para nós quantas vezes que a gente veio no centro espírita todo dia. Não vai perguntar isso para nós. Não vai perguntar. Não vai perguntar que carro que nós tínhamos.
Talvez ele pergunte assim: que bem que você prestou com o seu carro? Alguma vez você fez caridade com o seu carro? Talvez pergunte isso. Então essa é a reflexão, né? Então a pergunta é sobre sentimentos. Como é que estão os nossos sentimentos, né? Nós semeamos alegria ou não, né? Se a resposta for não, está na hora de a gente correr atrás do prejuízo. Está na hora de começar a fazer, cuidar melhor desse lugar sagrado aí, desse lugar santo que ele menciona aqui, e da região espiritual que nós estamos. É isso que significa o versículo aqui. Se você está na Judéia, que é uma região baixa, que é uma planície, suba para o monte, que é uma região alta, para atingir o objetivo, para atingir a finalidade de nós estarmos aqui nesse momento de transição planetária. Porque nós achamos que a gente vai morar sempre aqui. E nós estamos a caminho da luz. Aliás, um ótimo livro de Emmanuel, tem esse título aí, A Caminho da Luz. Quem não teve a oportunidade de estudar, de ler ele, procura lá. E se nós perseverarmos no bem, nós vamos estar auxiliando, né? Porque nós achamos que o planeta vai ter um fim, algum cataclisma, algum meteoro, algum cometa vai pegar e vai explodir o planeta Terra. Não é isso. Nós estamos no final de um ciclo onde o mal predomina na Terra. É o final de um ciclo. Nós achamos que só aqui é a nossa casa. A nossa casa é o universo. Aqui é um cômodo bem ruimzinho. Nós estamos no porão da casa aqui, no escuro. E esse porão está passando por reforma, para tentar colocar um pouquinho mais de luz nesse porão aí. E o que Jesus está falando para mim? Fique no telhado da casa. E nós estamos no porão. Se nós fizermos a nossa parte para ajudar, vai melhorar. Vai melhorar muito. Então ele fala assim: aqueles que perseverarem no bem ficarão mais próximos da luz e, quem sabe, habitem a terra como um planeta de regeneração. Fizeram a sua parte. Acabou aquele ciclo, conseguiram ficar, dar um passo a mais. Só que para isso nós temos que deixar para trás tudo que impede da gente subir a montanha. Nós estamos no fundo do vale, carregando um monte de peso. E esse peso representa as coisas materiais, as paixões humanas, tudo. Começa a subir a montanha. Aquele peso na mochila vai incomodando, não vai? Vai ter que ir deixando para trás. Vai deixando para trás. Nessa subida, quem já fez trilha na mata aqui vai entender o que eu estou falando. O de cima vira, faz uma alavanca para o de baixo subir. Auxílio mútuo. Se só o de cima fizer força e o de baixo não, ele não consegue erguer o de baixo. Nós somos o de baixo. Então, quando nós erguermos a mão em oração, em prece, quando nós pedirmos ajuda, nós temos que estar com o braço firme, nós temos que estar firme também. Porque quando a ajuda vier, nós temos que fazer a alavanca também. Senão não ajuda a gente a subir. E a subida é longa. Vai ter muita coisa para atrapalhar. Muita gente vai tentar fazer você desistir. Vai ter muita intempérie. Não pare a marcha. Vai ter tempestade. Não pare a marcha. Vai ter momentos de muitas ondas de calor, de frio. Não pare a marcha. Veja que são analogias, pessoal. São analogias. Isso que a gente está falando são pessoas e situações que vão fazer de tudo para você desistir de ser melhor moralmente. Continue em marcha. Não pare.
Essa é uma das mensagens da lição. É isso que Jesus deseja para todos nós. Que cada um atinja o alto do monte espiritual. E tem muitos espíritos que já atingiram e estão dando força para nós. Tem muitos espíritos que estão esticando a mão para nós, para a gente conseguir chegar no topo também. E no topo, Jesus estará de braços abertos nos aguardando. Para quê? Para continuar nos ensinando como o Sermão do Monte. Veja, Mahatma Gandhi disse o seguinte certa feita: se perdessem todos os livros sagrados da humanidade e restasse somente o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Essa é a nossa lição de hoje. Eu convido todos vocês, mais uma vez, para unirmos nossos bons sentimentos, nossos bons pensamentos, nessa prece de agradecimento por essas belas lições que foram trazidas para nós na noite de hoje. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos, à equipe espiritual da casa, pedindo a fluidificação e a fluidificação da nossa água e a aplicação dos passes regeneradores à distância. Para todos aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda à nossa casa espírita, para aqueles que se encontram doentes nos seus lares, que possam receber as nossas orações e as nossas boas vibrações. Vamos orar e vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por todos aqueles que não puderam comparecer hoje à nossa casa. Que Jesus esteja conosco no nosso lar, por mais essa semana que se inicia, através dos bons espíritos. Vamos orar e vibrar por todas as entidades sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, voluntários e assistidos desses lares. Vamos orar e vibrar pelos hospitais, pelas equipes médicas, de enfermagem, da limpeza, pelos acompanhantes, voluntários e pacientes que lá se encontram. Vamos orar e vibrar pelos presídios, por aqueles que cumprem suas penas e por aqueles que se encontram a trabalho lá. Vamos orar e vibrar por aqueles que cuidam da nossa segurança e da administração das nossas cidades. E para o Brasil, que Deus abençoe e ilumine o nosso país. Que as nossas orações, as nossas boas orações se juntem a de todos os nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, por aqueles que sofrem com a fome, com as guerras, com as doenças e com a violência de todo tipo, que possam receber essa ajuda nesse momento, e também pelos nossos irmãos desencarnados que se encontram em sofrimento no plano espiritual, que as nossas preces, as nossas orações cheguem até eles, causando alívio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine, e Ele assim nos permitindo, nós estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a todos.